E aí, meus lindos? Vamos começar cálculo estequiométrico? O assunto mais importante de química, o assunto número 1 de química. Tudo começa com as leis ponderais, umas leis extremamente importantes para o cálculo estequiométrico. E tudo começa com a lei da conservação das massas de Lavoisier. Uma das mentes mais brilhantes que já teve. Só que em 1794 ele perdeu a cabeça na guilhotina. Durante a Revolução Francesa ele foi guilhotinado, porque ele era o cobrador de impostos do rei e acabou perdendo a sua cabeça. O Lavoisier, ele é o responsável, pessoal, por um dos livros mais importantes de química, que é o chamado Tratado da Química. E, infelizmente, não pôde terminar a sua obra e ela continuou com o Proust, que depois formulou a lei das proporções constantes de massa, que a gente vai ver que não é só de massa. E as leis proporções constantes de volume é do Gay-Lussac, que deu origem à lei volumétrica. E ainda vamos ver também a lei das proporções múltiplas de Dalton. Lei da conservação das massas de Lavoisier. O Lavoisier, moçada, ele é o autor de uma das frases mais célebres que existe. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele foi o primeiro cara a observar isto. E, em função disso, se chegou à seguinte conclusão, que tudo que eu tiver de reagente numa reação química, eu vou ter de produto na mesma reação química. Em outras palavras, como nada se cria e nada se perde, somente se transforma, tudo que eu tenho nos reagentes vira produto, conservando a massa. Então, a soma da massa dos reagentes será sempre igual à soma da massa dos produtos. Então, a massa do reagente A mais a massa do reagente B vai ser igual à soma da massa do reagente C com a massa do reagente D. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui o gás hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água. Então, cada mol de hidrogênio na tabela tem massa igual a 1. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 gramas. Como eu tenho 2 mol de H2, massa total, 4 gramas. Cada oxigênio, lá na tabela periódica, tem um mol igual a 16. Como eu tenho O2, então 32 gramas. E na água, lembra? O mol do hidrogênio é 1 e o mol do oxigênio é 16. Então a água, cada mol de água é 18 gramas. Como eu tenho 2 mols, eu tenho 36 gramas. A soma da massa dos reagentes, hidrogênio mais oxigênio, deu 36, e a soma da massa dos produtos deu igual a 36. Então, lei da conservação das massas. A soma da massa dos reagentes será sempre igual à soma da massa dos produtos. Mas para isto ser verdadeiro, o sistema tem que ser fechado. A reação tem que ocorrer num recipiente com tampa, porque se tiver gás, o gás não vai sair.
ele vai ficar confinado ali dentro e a gente vai poder ver a sua massa, calcular a sua massa na balança. Então, se tiver gás, isto aqui só é verdadeiro num sistema fechado, tá? Lei da conservação das massas de Lavoisier. Então eu tenho uma equação química aqui e a gente vai ver se só a massa é constante ou se tem mais alguma coisa que é constante. Então, vamos verificar aqui, moçada. Primeira coisa, a massa. Então, como é que eu vejo a massa? Com o auxílio da tabela periódica. Cada mol de nitrogênio na tabela é 14 gramas. Como eu tenho 2 nitrogênio aqui, eu tenho 28 gramas. Olha aqui, ó. Hidrogênio. Cada hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, então 6 gramas. Aqui, o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1. Então, ó, 1 vezes 3, 3, com 14, 17. Como eu tenho 2 mol de NH3, eu tenho 34 gramas. Quanto que dá a soma aqui nos reagentes? 34, tá certo? Então, moçada, ó, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, a massa, ela, ó, sempre se conserva. Afinal de contas, é a lei do Lavoisier, lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma da massa dos produtos. E será que é igual o número de mols? Vamos ver quantos mols a gente tem? Então, ó, como que eu faço para achar o número de mols? Ó, o coeficiente da reação é o número de mols. Então, eu tenho aqui de nitrogênio 1 mol. Quantos mols eu tenho de hidrogênio? 3 mols. E quantos mols eu tenho de gás amônia? 2 mols. Então, moçada, ó, a soma dos mols dos reagentes não é igual à soma dos mols dos produtos. Então, se conserva a massa, mas, moçada, nem sempre, ó, nem sempre vai se conservar os mols. Borges, mas tem reação que se conserva o número de mols? Claro que tem, pessoal. Veja esta reação aqui, ó. 1N2 reage com 1H2O2 e forma 2NO. Neste caso, o número de mol se conserva, porque tu tem aqui, ó, 1 mol de nitrogênio mais 1 mol de O2, que é igual a 2 mols de NO. Então, neste caso, nesta reação, a soma do número de mols dos reagentes é igual ao número de mols dos produtos. Então, tu tem que olhar reação por reação. Na do nosso exemplo aqui, é diferente.
4 é diferente de 2. Aqui é igual. 2 é igual a 2. Por isso, nem sempre o número de mols vai ser igual dos reagentes com os produtos. Vejamos agora o número de moléculas. Em qualquer reação química, será que o número de moléculas é sempre conservado? Vamos verificar, moçada? Ó, quantas moléculas tem aqui? Temos 1 mol de N2. E num mol tem quantas moléculas? Lembra do número de Avogadro? 1 mol tem sempre 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Vamos arredondar para 6 vezes 10 na 23. Então, eu tenho 1 mol de N2. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 na 23. Mais quantas moléculas de H2? Quantos mols eu tenho? 3 mols. Cada mol, 6 vezes 10 na 23. Então, 3 vezes 6 vezes 10 na 23, aqui tem 18 vezes 10 na 23. Agora, quantas moléculas temos de amônia? Eu tenho 2 mols. Cada mol, 6 vezes 10 na 23. Então, 2 mols é 12 vezes 10 na 23 moléculas. Como a gente pode ver, 6 mais 18, 24. E aqui tem 12 vezes 10 na 23. Então, ó, é diferente. A massa se conserva, mas o número de moléculas nem sempre. Em algumas reações, sim. Tipo aquela do exemplo anterior do N2 mais O2 formando 2NO, o número de moléculas se conserva. E o número de átomos, tá? Então, moçada, ó, quantos átomos tem aqui de nitrogênio? Ó, eu já calculei as moléculas. Já tem aqui as moléculas calculadas. Quantos átomos tem aqui? Então, vejamos. Cada molécula de nitrogênio tem 2 nitrogênio. Cada molécula tem 2 nitrogênio. Se eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas, eu tenho aqui 12 vezes 10 na 23 átomos de nitrogênio. Eu tenho ainda mais quantos átomos de hidrogênio? Ó, eu já sei o número de moléculas, 18 vezes 10 na 23. Cada molécula de H2 tem quantos átomozinhos de hidrogênio? 2. Cada molécula tem 2. Então, 18 vezes 10 na 23 moléculas, vezes 2 átomos, vai ficar igual 36 vezes 10 na 23 átomos. E quantos átomos eu tenho aqui na amônia? Vamos lá? Quantas moléculas eu tenho? 12 vezes 10 na 23. Cada molécula de amônia tem quantos átomos? 4. Quais são os 4? 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Cada molécula tem 4 átomos. Então, 4 vezes 12 vezes 10 na 23 dá 48 vezes 10 na 23. Portanto, é igual. Porque 12 vezes 10 na 23 mais 36 vezes 10 na 23
é igual a 48 vezes 10 a 23. Então, o número de átomos sempre se conserva. O número de átomos sempre se conserva. E aí, moçada, surge, sabe o quê? O balanceamento das equações químicas. Se tu queria matar quem inventou o balanceamento das equações químicas, lembre que ele já está morto. O Lavoisier foi guilhotinado no início da Revolução Francesa, tá? Então, ó, pessoal, sempre todos os átomos que eu tenho nos reagentes vão aparecer nos produtos, conservando a massa. Lei da conservação das massas de Lavoisier. E o volume? Se mantém ou não? Vamos ver o volume? Para ver o volume aqui, vamos lembrar, gurizada, de Gay-Lussac. Vamos lembrar, a gente falou lá em gases, Gay-Lussac. Ó, na mesma temperatura e pressão, o mol é igual ao volume para qualquer amostra gasosa. Na mesma temperatura e pressão, o mol é igual ao volume. Isto é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Então vejamos, ó, quantos mols eu tenho de nitrogênio? Lembra que mol é o coeficiente da equação? Então, quantos mol de nitrogênio eu tenho? 1 mol. Então eu tenho aqui 1 litro. Agora, de hidrogênio. Qual é o coeficiente do hidrogênio aqui, ó? 3. Então eu tenho quantos mols de hidrogênio? 3 litros. Então, qual é o volume dos reagentes? 1 mais 3, 4. Qual é o volume nos produtos? Vamos ver qual é o volume nos produtos? Qual é o coeficiente aqui? 2. O coeficiente é 2. Então, 2 mols. Como o mol é igual ao volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu tenho aqui 2 litros. Então, ó, quanto que deu a soma aqui nos reagentes? 4. Quanto que deu o volume aqui nos produtos? 2. É diferente. Portanto, a soma do volume dos reagentes nem sempre é igual à soma dos volumes dos produtos. Ó, nem sempre. Lembra aquela reação que eu coloquei antes? Ó, qual era a reação, pessoal? 1N2 gasoso mais 1O2 gasoso formava 2NO gasoso. Nesta equação, qual é o volume dos reagentes? 2 litros. Qual é o volume dos produtos? 2 litros. Então, nesta equação, os volumes dos reagentes é igual ao volume dos produtos, mas naquela equação. Então, moçada, o que é sempre igual em qualquer reação química devidamente balanceada? A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. A massa sempre se conserva. Qual é outra coisa que é sempre igual? O número de átomos. A soma do número de átomos dos reagentes é sempre igual à soma do número de átomos dos produtos.
Já os mols, as moléculas e o volume, nem sempre. Uma questão clássica de Lavoisier. Antes, vamos lembrar reação de combustão. Lembre que a reação de combustão é uma queima. Qualquer coisa para queimar tem que ter oxigênio, tá certo? Então, ó, o ferro em contato com o oxigênio, ele sofre uma combustão e pode se transformar em óxido ferroso ou óxido férrico, que é a ferrugem, tá? O carbono, quando ele queima, uma combustão, ele vira gás carbônico se a combustão for completa ou monóxido de carbono se a combustão é incompleta. Lembre que o que determina a combustão ser completa ou incompleta é a quantidade de oxigênio. Se falta oxigênio, a combustão acaba sendo incompleta, tá? Então, eu tenho aqui carvão e uma palha de aço em equilíbrio, tanto na situação 1 como aqui na situação 2. Carvão é carbono. Palha de aço é feita de ferro, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos queimar um dos dois lados, aqui, e ali vamos queimar o lado contrário. O que vai acontecer com essa balança? Quando, gurizada, eu queimar o carvão, ó, fogo. Vou queimar o carvão. O que vai acontecer aqui? E ali? Quando eu colocar fogo aqui na palha de aço, o que vai acontecer com aquela balança? Qual é o lado que vai subir ou qual o lado que vai descer, tá? Então, lembrando, moçada, que, tá? Ó, a lei de Lavoisier diz que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, mas tem que ser num sistema fechado, principalmente quando envolve gases. Aqui, como tu pode ver, é um recipiente aberto, é a balancinha, tá certo? Vai queimar aqui o carvão e a palha de aço a gente vai manter. Quando o carvão queimar, vai se transformar gás carbônico ou monóxido de carbono, que são gases. Quando esse carvão aqui, ó, queimar, vai virar gás. Esse gás vai sair para a atmosfera. Então quer dizer o quê? Que esse lado aqui vai ficar, pessoal, sem peso, porque formou o quê? Gás. Então esse lado da balança vai o quê? Subir. E aqui? Quando eu botar fogo aqui na palha de aço, o que vai acontecer? A palha de aço é feita de ferro. Quando o ferro queima, reage com o oxigênio, na verdade a gente diz que ocorre uma oxidação, mas não deixa de ser uma queima, tá certo, pessoal? O que acontece, ó? O ferro ou vai virar óxido de ferro, que é um sólido, ou o óxido férrico, que também é o que, pessoal? Um sólido. Então, quando aqui queimar, o que vai acontecer? O ferro vai incorporar o oxigênio do ar e, portanto, vai ficar mais pesado. Então, olha o que vai acontecer com essa parte aqui, ó. Vai ficar para baixo. Então,
Como que vai ficar a nossa balança? Então, ficou assim a nossa balança. O carvão que estava aqui queimou e virou gás carbônico. O gás carbônico saiu para o ar. Cadê a massa que estava aqui? Se perdeu no ar. Então, a balança pendeu para o lado da palha de aço. Quando eu queimei a palha de aço que estava aqui, o que aconteceu? Virou um óxido de ferro. Então, o ferro incorporou o oxigênio e formou um óxido de ferro. Ficou mais pesado, porque além do ferro, agora tem junto o oxigênio. E, portanto, a balança pendeu aqui para baixo. Porque o óxido de ferro é um resíduo sólido da combustão do ferro com o oxigênio. Então, moçada, lembre, a lei da conservação das massas de Lavoisier é a soma da massa dos reagentes igual à soma da massa dos produtos, mas em um sistema fechado. Com a morte de Lavoisier em 1794, coube a Proust continuar os estudos. E aí surgiu a lei das proporções constantes, ou definidas, ou fixas, tá? Então eu tenho uma reação em que A reage com B formando C e D, tá? Digamos que esta reação ocorra com massas diferentes, duas reações com massas diferentes. Segundo a lei de Proust, se eu dividir a massa do A da primeira reação pela segunda reação, dá o mesmo valor que dividir a massa do B da primeira pela massa do B da segunda, que também dá o mesmo valor de dividir a massa do C pela massa do C da segunda reação, que também é igual à massa do D dividindo pela massa do D da segunda reação. Por que sempre dá igual? Porque eles reagem sempre na mesma proporção. Vejamos um exemplo, gurizada, aqui, tá certo? Vejamos um exemplo. Se aqui for x, quanto vale o x, o y e o z? Vamos começar descobrindo o x pela lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, se eu somar os reagentes aqui, 4 mais 32, vai dar quanto aqui? 36. Então, a massa do produto é 36, porque a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, como é que eu descobri que o x vale 36? Lavoisier. Agora, aqui, se eu tiver 72 gramas de água, quanto eu vou precisar de oxigênio e quanto que eu vou necessitar de hidrogênio? Lei de Proust, tá certo? Olha bem, pessoal, o 72 é o dobro do 36, o 72 é o dobro do 36. Então, aqui também vai ter que ser o dobro, porque eles reagem sempre na mesma proporção. Então, o dobro de 32 é 64. Se foi dobrado aqui, também vai dobrar aqui. Quanto que é o dobro de 4? 8 gramas. Então, sempre reage na mesma proporção. Se dobrou um, vai ter que dobrar todos. Vamos voltar a isso aqui?
Então, segundo Lavoisier, se eu dividir 4 por 8, dá quanto? 0,5. Agora aqui, se eu dividir 32 por 64, dá quanto? 0,5. E se eu dividir 36 por 72, dá quanto? 0,5. Então, a lei de Proust está provada. Sempre os reagentes vão reagir e os produtos vão ser formados na mesma proporção, que no nosso caso ali deu 0,5, aquela relação entre a massa da primeira reação e a massa da segunda reação. Agora, a lei de Proust não se resume apenas à massa, pessoal. Ela é mais abrangente do que só a massa. Vejamos. Então, as proporções de um processo sempre se mantêm, não só a massa, tá? Vejamos o número de mols, tá? Lembra que número de mols é o coeficiente do balanceamento? Então, moçada, eu tenho aqui, um mol de N2, que reage com quantos mols de H2? 3 mols. E forma quantos mols de amônia? 2 mols. E se eu tiver 5 mols de nitrogênio? O que eu fiz aqui? Multipliquei por 5. Quantos mols de hidrogênio vai ser necessário? E quantos mols de amônia vai ser necessário? Então, moçada, sempre na mesma proporção. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 5 e aqui também tem que multiplicar por 5. Então, aqui, nós vamos ter 15 mols de hidrogênio e aqui nós vamos ter 10 mols de amônia. Tá certo? E a massa? A mesma coisa vai ocorrer na massa. Como é que a gente acha a massa? Lembra? Tabela periódica, né? Nitrogênio é 14. Então aqui eu tenho 28 gramas de hidrogênio. Massa do hidrogênio 1, 6 hidrogênios, 6 gramas. Lembra? Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1. Então aqui deu 17 vezes 2 igual a 34 gramas. Como eu fiz aqui, multipliquei por 5, vou fazer aqui também. Então, se eu tiver 5 vezes os 28, eu vou ter aqui, 140 gramas de nitrogênio. Então, se eu tiver 140 gramas aqui, quanto que eu vou ter aqui? E quanto que vai se formar de amônia? Lembra que eles reagem sempre na mesma proporção? Então, aqui, é vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30 gramas. E aqui a mesma coisa, pessoal. Vezes 5 vai dar igual a 170 gramas. Porque reage sempre na mesma proporção. Os reagentes e o produto é formado na mesma proporção também. E o número de moléculas? Vamos calcular o número de moléculas. Então, eu tenho um mol. Lembra que um mol é aquele número de Avogadro? 6,02 vezes 10 na 23.
Então, 1 mol. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 na 23 moléculas. 3 mols. Então, 18 vezes 10 na 23 moléculas. 2 mols de amônia. Então, eu tenho 12 vezes 10 na 23 moléculas. Como eu multipliquei o primeiro por 5, eu estou fazendo tudo por 5, tá? Então, ó, se eu tiver 5 vezes o número de moléculas de nitrogênio, quanto que é que eu vou ter aqui? 30 vezes 10 na 23 moléculas. Quanto que eu vou ter de hidrogênio e quanto que eu vou ter de amônia? A mesma proporção. Então, ó, vezes 5 aqui e aqui também, ó, vezes 5. Então, 18 vezes 5, 90. Vezes 10 na 23. E aqui, 12 vezes 5, igual a 60 vezes 10 na 23. Então, ó, foi mantida a proporção de moléculas. E o volume? Lembra da lei volumétrica? Se os gases estão na mesma temperatura e pressão, os mols é igual aos volume. Então, eu posso ter aqui, ó, se eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu tenho 1 litro de nitrogênio. Se eu tenho 3 mols de hidrogênio, eu tenho 3 litros de hidrogênio. Se eu tenho 2 mols de amônia, na mesma temperatura e pressão, então eu tenho 2 litros de amônia. Eu estou fazendo na proporção 5 vezes, porque tirei da minha cabeça isso, vezes 5, né? Então, todos os exemplos 5 vezes. Então, pessoal, aqui, ó, se eu tiver 5 vezes, 5 litros, 5 vezes o litro de nitrogênio, eu vou ter quanto aqui? 5 litros de nitrogênio. Quantos litros eu vou ter de hidrogênio e quantos litros eu vou ter de amônia? Na mesma proporção, né? Ó, vezes o que, moçada? Vezes 5. Então, aqui, ó, eu vou ter 15 litros de hidrogênio e aqui vou ter 10 litros de amônia. Mas lembra que existe o volume na CNTP? Né? Volume molar. Qual o volume molar de qualquer gás na CNTP? 1 mol é sempre igual a 22,4 litros. Lembra que CNTP é condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é igual a 1 atmosfera. Então, moçada, se eu tenho 1 mol, eu tenho aqui, ó, 22,4 litros. Se eu tenho 3 mol e cada mol na CNTP é 22,4, eu tenho 67,2 litros. E se aqui eu tenho 2 mols, eu tenho 44,8 litros aí. Então lembre, pessoal, da lei volumétrica de Gay-Lussac. A proporção entre os volumes também se mantém. Tá certo? E isto é de Gay-Lussac. Quando a gente fala, pessoal, na proporção de massa, é o Proust. Mas quando a gente fala em proporção de volume, é o Gay-Lussac, a lei volumétrica. Certo? E agora as leis. E agora a lei da proporção múltipla de
Dalton? Ou tu acha que Dalton só formulou o modelo atômico pudim de passas? Não, Dalton também teve outras tantas contribuições em química, como a lei das proporções múltiplas. O que Dalton descobriu, moçada? Que os mesmos reagentes podiam se combinar formando diferentes produtos. Então vejamos aqui, o nitrogênio e o oxigênio reagem e pode formar mais de um tipo de óxido, como aqui, ó, o monóxido de dinitrogênio, o monóxido de nitrogênio, o trióxido de dinitrogênio ou o dióxido de nitrogênio. Como assim? Ó, eu tenho sempre a mesma quantidade de nitrogênio reagindo, mas o oxigênio está em múltiplos. Tu pode ver, pessoal, que um é múltiplo do outro aqui, ó. Tá certo? Ó, 8 com mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32. Então, aqui é fixo, mas o outro elemento que está reagindo tem os seus múltiplos, proporções múltiplas. E o produto também acaba sendo a um múltiplo. 22 mais 8, 30 mais 8, 38 mais 8, 46. Então, lei de Dalton. Dois ou mais reagentes reagem, tá certo? Formam produtos o que? Diferentes, tá? Agora, moçada, como que eu sei que ao reagir 14 gramas de nitrogênio com 8 gramas de oxigênio, que forma 22, é a lei de Lavoisier. 14 mais 8, 22. Mas como é que eu sei que é N2O? E aqui? 14 mais 16 igual a 30. Lavoisier. Mas como é que eu sei que é NO? E aqui, então? 14 reage com 24, dá 38. Mas e como é que eu sei que é N2O3? E 14 com 32, 46 é Lavoisier. Aí por que dá... Como é que eu sei que a fórmula é NO2? Lembre que a gente já viu uma aula sobre fórmulas químicas, pessoal. A gente viu que existe a fórmula mínima ou fórmula empírica, a fórmula molecular, a fórmula percentual ou a porcentagem, tá certo? Então é de lá, moçada, que saiu isto. Ó, eu peguei a massa do nitrogênio, que era 14, e dividi pela massa dele na tabela. Depois eu peguei a massa do oxigênio e dividi pela massa dele na tabela. O menor valor obtido dividiu todos e deu 2 e 1. Ó, 2 nitrogênio e 1 oxigênio. Depois tu faz a mesma coisa aqui, ó. Agora vamos fazer este. Ó, 14 gramas de nitrogênio. Dividir pela massa do nitrogênio na tabela. 24 gramas de oxigênio. Dividir pela massa do oxigênio na tabela. O menor divide todos, que era 1. Então continuou dando 1 e 1,5. Esses valores que a gente obtém aqui é a fórmula mínima. A menor proporção de cada elemento dentro da fórmula. Se tu lembrar, a fórmula mínima não aceita números quebrados, só aceita números inteiros. Como que eu me livro do 0,5? Multiplicando por 2. Mas como tem que manter a proporção, tem que multiplicar os 2 por 2. Então 1,5 fica 3 e o 1 fica 2. A fórmula aqui, N2O3. Meus queridos, bem-vindo ao nosso novo assunto da Química B, cálculo estequiométrico, que vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra na Química D.